Fala aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sou Osmo de Rabelo, sou aluno de graduação em Letras do Bacharelado em Edição. E hoje vou apresentar meu TCC sobre o meu livro, um diário que eu fiz sobre os 17 anos lá de um jovem bipolar. Então, para começar, o que é o livro? O livro é um TCC, o livro é um diário comentado. Como assim? É um diário que está numa página, um escrito datado majoritariamente de 2005, que no diário eu tinha um registro manuscrito em meus pertences pessoais. Essa parte está localizada no livro, a página da esquerda. Na página da direita está o diário comentado, com minhas explicações, os comentários, meu relato, como eu vejo aquilo que está sendo descrito. Então, na época eu tinha 17 anos, né? Foi assim, entre o final do ensino médio e me entrar na universidade, né? Esse intervalo. Foi antes, na época, eu tinha 17 anos, então eu não tinha sido diagnosticado com bipolar, né? No máximo, uma depressão. O diário ocorre principalmente no ano de 2005, mas tem parte de 2004, muito pouco em 2006 também, 2008 também, uma parte só, um dia só. E basicamente são as angústias dessa fase da vida, meus altos e baixos emocionais. E assim, eu comento esses altos e baixos com minha visão da atualidade, né? Como é que aquilo lá é depressão, aquilo é uma ansiedade, aquilo é uma angústia, aquilo lá é timidez, culpa, eu vou explicando. Quando eu pensei nesse livro, foi na matéria de projeto de edição, né? Só que na época eu pensei em só fazer um diário comentado, né? Sem a parte original. E o público-alvo, eu pensei em estudantes, né, universitários, dos 18 a 25 anos, mas também o pessoal da área de saúde, também médico, psiquiatra, psicólogo, familiares, porque é uma forma de você enxergar como a pessoa vê aquelas emoções. A importância do tema de saúde mental tem alta, né? Também nós tivemos a pandemia de Covid, em que as pessoas ficaram em isolamento social, teve crise de ansiedade, de isolamento, né, de solidão, e acho que isso ajuda também a descrever o tema de sofrimento mental. E então o livro assim, tem a linguagem formal, a parte do diário original, e a parte formal no diário comentado. Então, assim, só narração das angústias do jovem de 17 anos, os pensamentos e vida social. Então, fala muito assim, como eu via meus sentimentos, e também narra também o que eu vivia na época, as festas, o dia a dia na escola, as viagens que eu fazia, minha relação com meus familiares. Outra coisa também que é interessante do livro, que tem os desenhos que eu fiz na época no caderno. Então, os desenhos que eu fiz na época são ilustrações do livro, né? Eu escaneei, digitalizei, minha colega fez o projeto gráfico e eles inseriram no livro. Os paratextos tem só a introdução, né, que eu vou explicar assim, uma pequena introdução sobre o que é bipolaridade, introduzir o tema do livro. E no final também tem sobre o autor, que é uma pequena biografia que eu fiz, né, inclusive ela é muito baseada na disciplina de projeção que a professora Emília nos orientou assim, como fazer esse tipo de paratexto. Então, resumindo, então, assim, o livro, assim, o grosso do livro são narrações de angústia, depressão e ansiedade, né? E também fala um pouco da minha vida profissional. Na época, eu fazia curso técnico e eu acabei tendo narração eu fiz estágio no banco, né, no final do meu curso. Bom, os objetivos do livro era produzir um diário comentado. O específico era selecionar e fazer a parte da edição, né? Que é selecionar os textos relevantes, digitalizar, digitar imagens, digitar o texto, preparar o original, acompanhamento da diagramação do projeto gráfico, do revisor de provas e impressão, né? Fazer orçamento e entrega logística dos livros, né? Eu não coloquei o marketing aqui porque o público aqui do livro era a banca, né? Então assim, eu não coloquei a parte de divulgação, não. Justificativa do tema, ele é relevante porque a saúde mental, como eu falei, 1% da população tem uma questão de saúde mental, bipolaridade, depressão. Depressão é um pouco maior, acho que é 20%, né? Então é um tema que pode ajudar a esclarecer as pessoas a se reconhecer, a ter empatia. E eu acho também um tema relevante porque é original, porque são poucos livros escritos por jovem,
nessa fase, porque são registros de 17 anos, então você não tem. Eu pesquisei na internet livros sobre polaridade, então eu vi mais assim, escrito por mulheres e como reflexões depois da maturidade. Então, o meu livro original, porque é da época, quando eu tinha 17 anos, está lá escrito assim, o que eu pensava, o que eu sentia, e traz um comentário sobre a atualidade, né? Então, os livros sobre, eu achei isso no Amazon, sobre Bipolar e daí, que é uma jovem que está narrando sobre bipolaridade, né, como desenvolveu. Tem esse blog que foi meu orientador que indicou, né, de uma médica que é bipolar, que faz essas reflexões, mas ele é um blog mais adulto e anônimo. Tem essas crônicas de um bipolar, que foi o primeiro livro de um bipolar que eu li quando eu tinha uns 20 e poucos anos, depois do meu diagnóstico, sobre a narração basicamente episódio de euforia desse publicitário. E Me Diga Quem Eu Sou Bipolar, que também é uma reflexão de uma mulher gaúcha de 30 e poucos anos, que ela acabou de sair da internação e está refletindo assim sobre sua condição, né? Eu fiz orçamento depois, né? Questão do orçamento. Ficou bem caro, ficou 700, mais ou menos R$ 700 os 4 exemplares total. Paguei 2 vezes no sinal, mas por não ter entrega. A editora foi a Ateliê Fonte 38, indicação da minha orientadora também. 4 exemplares, o orçamento foi para 156 páginas, né? Então foi um texto, foi um orçamento para um livro com texto, imagens, colorido, e 156 páginas, e o papel pólen 990 gramas, né? E com encarnação flexível, e a medida é 20 por 14, né? O cronograma de produção foi, né, foi a reunião para definir o tema, né, ideias novas, como crescendo de original. Depois no decorrer do trabalho, da preparação, eu vi o resultado final da preparação para minha orientadora. Depois tirei dúvidas sobre a preparação, mais definição da diagramadora e da banca. A diagramadora foi uma colega minha, foi a Vitória, né? Que ela é estagiária na edição, no Labed. Depois eu fechei a preparação e enviei para a diagramação. Depois eu fiz a revisão de primeira prova. Depois, assim, a orientadora, a Alice, falou que tinha que melhorar a preparação, então, assim, eu melhorei, fiz umas emendas e mandei para a diagramadora novamente. Depois eu vi o arquivo final com a orientadora, depois fiz mais emendas, e, por fim, no final do mês, no início de dezembro, eu entreguei o livro para a editora para imprimir, e, assim, na última semana antes da banca, eu acabei entregando os livros para o restante dos membros da banca, né? Meu relato, assim, sobre o livro, né? Então, a primeira reunião foi isso que eu falei, né? Foi decidido que a gente incorporaria diário original, né? Da época, né? Então, eu gastei uns 15 dias transcrevendo meu diário lá, sei lá, umas 80 páginas, né? Um ano de escritas, né? Então, foi um ano foi bem produtivo. E essa foi a parte mais difícil do trabalho, que eu tive que transcrevendo, digitar no Word, aí cansa as mãos, né? Também tem que copiar de forma fidedigna, né? Mantendo a, a, o tom, a fotografia da época, né? Eu escrevi de forma assim com abreviações, né? Então eu tive que manter isso. Depois a gente decidiu que a gente não corrigiria o diário original, né? Vai manter o tom informal. E por esse motivo a questão dos comentários tem que ser no registro formal e na linguagem padrão para marcar essa diferença, né? Para não dar uma ideia de descuido, né, também. E depois eu fiz a preparação dos originais, eu tive como base 2 gramáticas, né? Quer dizer, dois manuais de estilo, de redação da Folha de São Paulo e Companhia das Letras. Foram livros, cada livro, umas 236 páginas. Eu fiquei 2 semanas lendo esses livros, para ter ideia dos erros mais comuns gramaticais na hora de escrever. Também, depois da revisão, da preparação e da minha revisão, eu fiz a preparação e revisei, né?
eu mandei para a Vitória Roscoe, que ela fez a diagramação no InDesign. Depois que ela terminou a diagramação, eu enviei o arquivo para minha irmã. Ela se voluntariou para fazer a revisão, o revisor externo, minha irmã Carol Nascimento. Depois da terminou a revisão, eu mandei para a coordenadora, para a orientadora. A Alice, ela viu que tinha muitas falhas, né? E ela decidiu fazer a preparação também, né? Então ela fez a preparação também, a revisão de provas. Depois que as revisões ela imprimiu, fez os comentários, aí eu peguei de novo, li e comecei corrigindo no arquivo do InDesign lá, fiz as emendas no InDesign, baixei o software, né? Fiz as emendas, depois com as correções mandei novamente para a Vitória, para a diagramadora, ela corrigiu, fez a diagramação, né? E nesse meio tempo também, já a diagramação concluída, a Vitória fez o projeto gráfico, que foi basicamente colocar partes do diário e desenhos ao longo do livro. A gente decidiu assim, partes que, por exemplo, tinha partes que tinha mais comentário que diário, né? Ou então partes que tinha o diário era muito longo, né? E o comentário pequeno, então ficava páginas em branco. Então a Vitória decidiu colocar aí nas páginas em branco imagens, ilustrações, né? Todas as ilustrações foram feitas por mim, do diário na época, né? E por fim, assim, uma das últimas coisas foi a capa, né? Foi o desenho da capa, que a Vitória fez também, faltando, assim, uns 2, 3 semanas para a entrega do TCC. Aí eu enviei o PDF para a Thalia Fonte 38, que é do Cícero, né? Que é um colega da Alice, né? Fiz o orçamento, dei o sinal e aí depois, assim, ele gastou uma semana, coincidiu com o Jogo do Brasil, com o feriado, ele demorou mais que o previsto. Então lá para o dia 30 de novembro eu consegui o livro, a impressão, e recolhi fazer a distribuição, né? Recolhi 4 cópias. Então no final foram 4 exemplares de 60 páginas. Eu entreguei assim para a colega indicada, para Bruni, Plano Floresta, depois da Alice também, como orientador, entregar a cópia para ela e uma cópia no Labete para Emília. E eu fiquei com uma também para mim não usar, né? Então, o que eu concluo nesse trabalho? Eu acho que é um livro de um tema importante, né? Saúde mental, né? Porque é uma questão que impacta muito a vida das pessoas e é muito sério. E eu acho que um diário escrito por um bipolar, né? Um adolescente que sem um diagnóstico ainda, com relatos fiéis da época dele de adolescente, é uma novidade. Também há o fato de escrever um livro, né? Ser autor e também editor é uma questão que enriquece a formação acadêmica. E nessa fase desse projeto eu pude aprender a manipulação de softwares, né? O Word, a revisão do Word, o Adobe Writer, né? O Adobe de escrever, o InDesign, né? Para corrigir, fazer as emendas, Photoshop para formatar as imagens. E também foi uma aprendizagem de como é que eu processo uma linha de produção editorial, né? Então estresse, gestão de equipe, gestão de projeto. Então acho que são habilidades importantes para quem quer trabalhar nesse ramo, né? Para ter uma experiência prévia. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou aberto a dúvidas, perguntas. Até mais.